You may now put on your headphones. Oi pessoal, tudo Genki? Aqui é o Kite Lloyd Fox. Como eu havia falado no final do áudio anterior, eu resolvi dividir, em dois áudios este que teria sido originalmente, o último áudio por um tempo, do Persona 3, mas eu resolvi dividir em dois áudios, então acabou sendo dois novos áudios sobre Persona 3, porque ficou muito longo, eu não consegui falar em menos tempo sobre esse jogo, sobre minhas impressões do Persona 3 Reload e tudo, ficou realmente muito comprido. Então, agora vocês continuam ouvindo a segunda metade, do áudio anterior, ok? E é isso, pessoal. Vou continuar seguindo aqui falando sobre o social link do Akinari. Muito obrigado! O Akinari, o Akinari Kamiki, ele sempre foi, talvez, o social link que mais mexeu comigo, porque apesar dele ser o que mais, obviamente, fala sobre os temas do Persona 3, tanto a memória, como a finitude, a morte, o sentido da vida, ele é a representação de todos os temas do Persona 3, E ainda assim, por mais que ele seja essa representação óbvia, ele consegue ser muito, muito sutil em algumas coisas, também em alguns temas, que a gente só começa a perceber de verdade quando você já tá tão envolvido naquela história, e você consegue pensar o que deve estar na cabeça, de um jovem, que ele não consegue aceitar tão bem o destino dele no começo, e você fala, cara, que compreensível é isso, porque ele é um jovem de uns 19 anos, se não tô enganado, e que já sabe que tá com a doença terminal, e a princípio ele questiona Deus, ele questiona por que a existência dele tinha que ser assim, E esse social link me quebra, porque, cara, assim, ele escreve aquela história linda do jacarezinho, que faz amizade com o passarinho, o jacaré cor-de-rosa, que depois até vira, uma referência no Persona 4, num dos livros que a Nanako, a sobrinha do protagonista do 4, tem que ler pra fazer um trabalho na escola, enfim, e acha legal, mas a questão é que ele consegue deixar essa história pra trás, ele consegue deixar isso, ele deixa com o protagonista, esse caderno, mas ele conta pra ele, sobre o quanto que foi pra ele importante ter encontrado alguém com quem passar as memórias, alguém com quem conversar nesses últimos dias de vida dele mesmo, E ele te ensina tanto sobre isso, sobre você pensar, cara, como deve ser saber que a sua vida tá tão perto de acabar, E ainda assim ele nos ensina que no final das contas a vida dele é mais curta, mas todo mundo tá indo pro mesmo lugar, Mas o que eu acho mais bonito no social link dele é a relação dele com a mãe, porque ele fala, que ele tem medo, assim, vamos dizer assim, ele fica triste por ter causado, todo aquele sofrimento, com a mãe dele, de findar ter que cuidar dele e tudo mais, e depois você encontra a mãe dele ao final da história do jogo, quando você tá revendo os social links que você maximizou no jogo, que você completou, você encontra a mãe dele lá no parquinho, ela fala que, na verdade, ela que sentia culpa, de não ter conseguido fazer ele ser uma criança saudável, de não ter gerado uma criança saudável, mas que no final das contas ela deu, que ele deu pra ela a chance dela ser mãe, que ele deu pra ela a chance dela ser a pessoa mais feliz da vida dela enquanto isso durou, e que ela amou ele demais, assim, e quebrou, cara, porque eu fico pensando na minha própria mãe também, essa relação dele com a mãe é muito intensa, sabe? São diálogos, assim, que é difícil de explicar. Esse jogo, ele é muito, muito forte, ele é muito potente nas mensagens dele, eu podia falar de todos os social links aqui, porque todos têm histórias incríveis, mesmo aqueles que normalmente as pessoas pensam que não são histórias tão interessantes, são extremamente interessantes, Você tem, sei lá, desde personagens, como eu falei, que lidam com a morte diretamente, como aqueles que só estão buscando um sentido pra vida, O próprio social link do presidente Tanaka, por exemplo, que, a princípio ele parece um cara que só quer explorar os outros, ganhar dinheiro, e no final ele, conversando com o protagonista, ele descobre também que a vida é mais isso, então ele busca dar um sentido pra vida também através da doação que ele faz, ele faz uma grande doação, pra caridade, e ele não quer nenhum crédito sobre isso. É muito bonito porque ele também encontrou um significado pra vida dele, tem a Maiko, a menininha que que os pais estão se separando, e ela também tem que lidar com isso, o que vai ser da minha vida daqui em diante, Tem os personagens que também não sabem, vão pra uma faculdade
faculdades, vão, né, ter o Keisuke, por exemplo, né, que ele não sabe se vai ser médico, como o pai quer que ele seja, se ele vai ser artista, mas aí depois ele pensa, né, que ele tava tentando evitar ser médico por achar que era algo que o pai tava impondo, mas na verdade era algo que ele também queria. Enfim, olha, todos os Social Links são maravilhosos, eu preciso fazer um dia um vídeo só sobre os Social Links do Persona 3 e sobre os NPCs também, cara, porque os NPCs do Persona 3, assim, às vezes as pessoas não conversam com eles, assim, eles têm todos arcos interessantes, tem desde o menininho que sempre quis ter um gato e ele fica tentando convencer os pais até o final do jogo de adotar aquele gatinho, mas no final o gatinho some e ele decide que o bicho tem que ser livre mesmo. Tem a menininha que acha que o professor dela não é bom, menininha do fundamental, assim, ainda, que acha que o professor dela não é bom porque não passa o dever de casa, porque não leva muito a sério os estudos e não sei o que, e depois ela descobre que tudo que o professor queria era que ela fosse uma criança e que crianças têm que brincar e criar memórias, e ela vê, pô, até uma menininha de 6 anos, sabe, descobre, assim, um sentido maior pra vida, né, que a vida não é só estudar, não é só trabalhar, é brincar, é criar memórias na infância também, então ela aprende isso com o professor. Tem aquele casal não é nem um casal, né, tem aquele menino, né, que ele tá sendo stalkeado por uma garota da escola que tá obcecada por ele, passa o jogo inteiro espiando ele e ele não dá bola pra ela, e aí depois ela percebe que ele não é aquele príncipe encantado, né, que ela vê ele jogando lixo na rua, fazendo algumas grosserias por aí, e ela desencanta dele, mas aí ele começa a sentir falta de ser perseguido pela menina, e aí ele que se apaixona por ela, e depois no final ela não quer mais saber dele. Então, enfim, até os NPCs mostram, né, como que a vida transforma, como que a passagem do tempo transforma as coisas, a nossa mente tá de um jeito e depois tá de outro, e por isso a gente tem que colher o dia, né, o carpe diem, né, a gente tem que colher o hoje porque as coisas mudam. E eu acho que esse é um tema mais fundamental ainda do Persona 3, que é a passagem do tempo, até mais do que a morte, que é vamos dizer, um produto final da passagem do tempo. Ela acontece em decorrência da passagem do tempo, então ela está conectada a isso. E o sentido da vida, que na verdade também está conectado a isso, já que a gente tem um tempo finito para encontrar essa resposta, né? A gente não sabe se vai encontrar um dia ou não, mas a gente passa a vida atrás dela, né? E as nossas coisas que a gente valoriza mudam de acordo com a passagem do tempo. E eu acho que esse é o tema central do Persona 3. É a passagem, a finitude. Você vê isso já no começo do jogo com aquela frase que diz, né, que você será dado um ano, né, pra descobrir isso, né, e aquela frase que também diz, né, que todas as pessoas, todas as coisas encontram o mesmo fim, né? O tempo entrega tudo para o mesmo fim, para o mesmo destino. Então, você vê isso ao longo do jogo todo, né? A questão do relógio ter um tema central no Persona 3, né? Você vê a Lua, a Lua, ela não apenas está conectada com outros temas do jogo, né? Como, por exemplo, o oceano, né? As ondas, o mar, que representam também o mar do inconsciente, representam todo esse mergulho, vamos dizer, na mente, né? E na melancolia e tudo mais, mas a Lua também está representando a passagem do tempo. Você tem uma torre, né, a Tartarus, que é como uma torre do relógio, né? Ela tem um enorme relógio nela, né, para mostrar também a passagem do tempo, né? A Dark Hour, né, ela é uma hora escondida entre uma e outra, ela é um período de tempo. Então, assim, e é claro, o calendário do jogo, né? O calendário do jogo, para mim, é uma das coisas que eu tenho, assim, quase certeza, na verdade, que a Atlus, ela fez isso pensando no enredo do Persona 3 e talvez apenas pro Persona 3. Se não tivesse sido o sucesso que foi, vamos dizer assim, né, esse sistema de calendário, eu acho que talvez ele tivesse acontecido apenas no Persona 3, porque ele tá muito conectado ao tema do jogo, que é a finitude. Você vê que depois a Atlus reaproveitou essa ideia no Persona 4, no Persona 5, né, porque se tornou um elemento central do gameplay da franquia, mas se você pega o tema central do Persona 3, que é a finitude, que é a passagem do tempo, o fato de você ter um calendário no jogo tá diretamente conectado a isso, porque ele te faz perceber que há um tempo limite para você fazer as coisas. Você tem um tempo limite para se conectar com seus amigos, você tem um tempo limite para cumprir os objetivos no jogo. Tudo tem a ver com a passagem do tempo no Persona 3. Então, o calendário é um elemento central da narrativa. Ele é que faz a jornada do protagonista parecer verdadeiramente importante, porque você vai lembrar que você precisa, né, gerenciar bem o seu tempo, porque ele vai acabar. Você vê o quanto que
essa jornada do protagonista está conectada a isso, né? No final das contas, o milagre dele, né, que ele consegue expulsar, vamos dizer assim, a própria personificação da morte, né, que na verdade não é apenas a personificação da morte, é a personificação do fim, da finitude. Ele consegue mostrar que as pessoas ainda não estão prontas para acabar tudo, que ainda há muito que vale a pena viver, e ele aprendeu isso através da jornada dele. E é isso que é bonito, porque tem palavras, né, no final do jogo que são ditas pelo Ryoji, né, que ele se tornou o Thanatos, né, a 13ª Shadow, e também o avatar da Nyx, né. Ele fala, né, ao final do jogo, ao final de você ter vencido a própria Nyx, você ter afastado, né, a deusa da noite, da morte, enfim, né, ele fala, né, que o protagonista, no caso, né, você, né, o personagem principal, ele encontrou uma resposta da vida, ele encontrou uma resposta que, de acordo com o Ryoji, todos nós vamos encontrar um dia, quando chegar o fim. Mas o fim dele, ele encontrou essa resposta mais cedo, e é por isso que a vida dele extingue, é por isso que ele consegue esse milagre, ele encontrou algo que talvez todas as pessoas buscam, né? Que é o sentido da vida. E isso que deu o poder para ele, aquele poder de recriar um mundo, aquele poder de transformar o universo. E essa mensagem é muito bonita, porque se a gente for pensar metaforicamente, o que significa essa mensagem? É que às vezes o nosso mundo está acabando para nós, vamos dizer assim, a gente está à beira de desistir, à beira de entregar os pontos, a gente não vê mais nada de interessante na vida, então é como se nós tivéssemos a síndrome de apatia do Persona 3, né? Como se nós tivéssemos isso, né? Aquela doença que aparece ao longo do jogo, né? Das pessoas perdendo o ânimo para tudo, perdendo o ânimo para fazer as coisas. Isso é uma metáfora de quando a gente não encontra uma resposta para a vida, né? A gente está vivendo uma vida por viver. E a forma da gente enfrentar isso é a gente adquirindo esse poder de recriar o mundo, de recriar o nosso mundo, que é o que ele faz, aquele milagre dele no final, que ele consegue fazer o universo todo se transformar, né? Ele expulsa a morte, ele recria aquele mundo agora sem a Dark Hour, sem as sombras ali, ele consegue fazer isso porque ele adquiriu esse poder com a resposta da vida, a resposta que ele conseguiu mais cedo, né, do que a média das pessoas, mas é algo que todos nós vamos, em teoria, encontrar um dia, né? E essa resposta tem a ver com as nossas experiências. Então ele, né, a jornada dele representa isso. É um garoto que chega, né, ali em um ano, é como se ele tivesse tido a experiência de uma vida, porque é mais ou menos isso, né? O tarô conta isso, né? O tarô, ele é um baralho que conta uma história, ele conta a jornada de uma pessoa até, né, passando por transformações ao longo da vida dele. No 13º arcano ele tem aquele momento, né, que choca, né, que é a reviravolta, o arcano da morte, que no tarô representa a morte do velho, o nascimento do novo. Então ele chega, né, um momento que a vida dele encontra, né, uma nova resposta. E o último arcano dos 22 maiores do tarô é o mundo, né? Porque é justamente quando a pessoa descobre o sentido da vida, ela conquista o mundo. E é sobre isso a jornada também do protagonista. E um ano é como se aquele um ano condensasse a vida de uma pessoa. Então ele vai passando por vidas, né? Ele vai testemunhando histórias de vida de outras pessoas, todos eles ensinando ele sobre uma forma diferente de pensar a morte, pensar o sentido da vida. Cada Social Link ensina isso pra ele. E aí, quando ele encontra a Nyx, quando ele tá de cara com essa representação do fim, da noite, do encerramento, ele consegue expulsá-la, ele consegue revertê-la, ele consegue recriar esse mundo, porque ele ganhou esse poder de todas as experiências de vida que ele teve através das pessoas com quem ele se conectou. Se a gente for pensar tudo isso numa metáfora da narrativa, o que Persona 3 está nos ensinando é que a gente talvez viva um mundo sem sentido, mas a gente vai encontrar sentido através da forma como cada uma das pessoas com quem a gente se conectou vive a vida delas e o que elas têm para nos ensinar. O que a gente aprendeu com cada pessoa com quem a gente se conectou, com cada experiência que a gente teve, no final vai se tornar a resposta que a gente está buscando. Ela talvez não seja óbvia para nós agora, mas quando a gente parar e olhar para a nossa jornada lá atrás e por todas as nossas experiências de vida, a gente vai perceber, cara, então é isso que é importante, sabe? A gente vai encontrar aquilo que é importante, aquela coisa sem forma, aquela coisa que a gente não sabe pôr em palavras, mas que faz valer a pena levantar todos os dias, sair da cama e viver o mundo. A gente vai encontrar isso. Essa é a resposta, sabe? E esse é o tema, pra mim, é o tema central do Persona 3. Não é apenas a depressão, não é apenas a morte, mas mais importante do que isso é a finitude da vida e o quanto que é importante a gente aprender a colher o dia
né? Para que a gente possa encontrar o que é verdadeiramente importante para nós. Então, é o sentido da vida, é uma jornada em busca do sentido da vida. E pessoal, eu tenho muito mais para falar sobre esse jogo, mas eu vou realmente terminar aqui. Esse podcast é o maior de todos, ele já é o maior de todos, eu tenho milhões de outras coisas para falar. Eu podia falar muito mais. A Aigis, né, que eu queria fazer um podcast inteiro sobre essa personagem, porque ela também, para mim, representa muito a série, representa muitos temas do Persona 3, já que ela é, em teoria, um ser fabricado, né? Mas que talvez este não deveria encontrar o sentido da vida, porque ele é um objeto, vamos dizer assim. Mas a Aigis, ela representa também uma pessoa que não tem uma personalidade, ela está em formação, ela está em aprendizado. Ela consegue se tornar alguém, ela consegue se tornar um indivíduo a partir do momento que ela começa a pensar com a própria cabeça, quando ela começa a sentir as coisas com as próprias vontades dela, quando ela adquire um coração. Então eu acho que ela representa muito isso, ela representa muito, talvez, aquele sentimento nosso de estar vivendo uma vida automática, vivendo uma vida de alguém só recebendo ordens, né? Só fazendo coisas que nós somos mandados, e quando a gente passa a pensar por nós mesmos, é como se nós começássemos a viver nesse ponto, né? E ela, assim, ela é a personificação da resposta da vida também, porque ela é a antítese do protagonista, de certa forma, porque enquanto a vida do protagonista é super finita, a dela é infinita, mas ambos estão buscando a resposta da vida. Mas como que ela vai encontrar um sentido para viver quando a vida dela é infinita, né? É mais difícil para ela, talvez, porque ela vai passar pela perda de todo mundo, né? Mas ela meio que encontra essa resposta pensando que ela vai ser, então, a detentora da memória das pessoas que ficaram para trás. Ela vai contar aquela história, ela vai falar do quanto que ela amou o protagonista, de quanto que essas pessoas foram importantes para ela. Ela meio que se torna, então, a detentora da memória dele, né? E eu acho que isso também é muito bonito. E, enfim, eu tenho muito para falar desse jogo. É infinito, como eu falei, infinito mesmo o que eu poderia contar sobre esse jogo, sobre tudo que eu podia falar, né? E assim, né, novamente dizendo que tudo que eu contei aqui é a minha interpretação do jogo, né? Eu acho que a narrativa, ela vai atingir pessoas de maneiras diferentes, cada um vai ter interpretações diferentes sobre esse jogo, mas essa foi a minha interpretação, né? E, cara, eu amo Persona 3 do fundo do meu coração. Eu acho que é uma história linda, que merecia muito, assim, apreço mesmo, como uma produção literária, como uma obra, né, uma produção literária de fato, né? Ela é um jogo, conta uma história linda sobre as pessoas. Talvez de toda a franquia Persona é aquele que mais tem uma história que é atemporal. Não importa em que época você vive, essa história faz sentido, porque essa história, ela é sobre a vida, ela é sobre a busca do sentido da vida, é sobre a continuidade, é sobre como seguir em frente depois de perder algo importante, sabe? Enfim, é isso, gente. Eu vou parar o áudio por aqui e eu ainda vou gravar outros podcasts sobre Persona 3, mas esse já tá enorme, por enquanto vai ser esse. Muito obrigado por me ouvirem até aqui, de coração, e eu vou terminando. Até mais, pessoal!